Então vamos lá, pessoal, há um videozinho, tá, de como instalar e regular um inoculador Tecnomark, tá? Esse é um inoculador, então, um 350 litros, né? Foi instalado aqui numa plantadeira, numa Massey, uma 511, tá? Então, na parte de instalação, tá? Vamos começar por aqui. Chicote da bateria, tá? Positivo, negativo. Vem, faz a alimentação aqui até o chicote. Tem o conector certo. Aqui tem um fusível de 30 amperes, tá? Esse chicote vai fazer a alimentação aqui no cabo que vai até o painel, tá? No caso, esse painel é duas chaves, né? Agitação e pulverização. Quando o inoculador for um de 450 ou 630, o painel é maior e tem uma chave a mais, tá? Então, no caso aqui, a gente alimentou o painel, fixamos o tanque na parte aqui no chassi da plantadeira, tá? Utilizamos aqui o chassi na parte de cima. Na massa e tivemos que colocar esse tubo maior que geralmente fica apoiado em cima, colocar embaixo, porque ele não passa aqui, né? Então fixamos aqui a parte do suporte, tá? A parte do distribuidor, nós colocamos ele aqui na frente, tá? Então isso aqui ele é a parte que faz a distribuição lá para os bicos. Aqui tem o sistema de antigotejo, cada um dessas válvulazinhas aqui é o sistema de antigotejo. Aqui dentro você tem um filtro, tá? Uma peneirinha, malha 80. Obrigatoriamente tu tem que fazer aí uma limpeza aí durante o dia, pelo menos, tá? Aqui nós temos o filtro de linha, tá? Temos dois filtros. Esse é o da bomba de agitação, tá? E temos um outro filtro lá do outro lado lá, ó, que é da bomba de pulverização, tá? Nós temos uma válvula aqui, um registro que é para escoar a água, né? Eliminar a água lá no final do dia, tá? A parte dos bicos, então, aqui na Massey, tá? Foi instalado e puxado as mangueirinhas, né? Tudo puxando aqui pelo chassi, tá? Foi colocado o bico aqui, tu pode ver o jato bem dirigido, tá? E agora vou mostrar para vocês aqui como que faz a regulagem, tá? Aqui na parte da frente do tanque, então, nós temos uma alavanca aqui, tá? Ele é um registro, tem uma flechinha aqui indicando agitador. Para você trabalhar, você vai sempre utilizar agitador, que enquanto você está fazendo a inoculação, ele continua fazendo a agitação pela bomba de circulação, né? E pelo turbilhamento aqui que fica embaixo aqui do tanque também, tá? Então, sempre para trabalhar, vai usar o agitador. Quando você terminar o teu serviço, o que você vai fazer? Vai eliminar a cauda, então, aqui por esse registro, né? Elimina ele aqui, tá? Vem aqui na alavanca e coloca lavagem do sistema. O que ele vai fazer aqui nessa lavagem desse sistema, tá? Tem um reservatório de água limpa que fica localizado aqui na parte de trás aqui, ó, do tanque, ó, tá? No 350 são aproximadamente 18 litros. Então você vai botar a lavagem do sistema, ele vai pegar a água que tem no reservatório de água limpa, vai largar para dentro desse tanque, tá? E aí você vai deixar ele circulando e você pode fazer a inoculação só com água. Aí ele aproveita já e faz a lavagem, inclusive, das mangueiras, tá? Para fazer a regulagem e a calibração, tá? Definir lá os litros por hectare. Nós temos esse registro aqui, regulador de pressão. Então é nesse registro é que nós vamos fazer essa calibragem. Aqui a gente tem um manômetro, tá? Onde ele vai indicar a pressão. Claro que para nós definir quantos litros por hectare a gente quer largar, ele é igual a um pulverizador. A gente precisa ter algumas informações: velocidade de plantio, tá?
quantos litros por hectare tu quer largar, o espaçamento entre linhas, né, que a partir disso a gente vai fazer um cálculo, tá, e ver até quanto o bico que a gente está utilizando pode largar. Nós temos tamanho 16, 18, 20, 22 e 24. O tamanho padrão do bico que geralmente a gente manda com o equipamento é o 0,18, tá? Então aqui eu tenho alguns avisos, tá? Pressão mínima 1.2, pressão máxima 3.5. O porquê disso? Tá? A bomba, como ela é uma bomba elétrica, ela suporta aí no máximo 4 bar de pressão. Então a gente especifica aí trabalhar um pouquinho abaixo do máximo aí da bomba. E a pressão mínima 1.2, pelo seguinte, o sistema aqui de antigotejo, tá? Ele só abre abre e deixa a água passar, e lá nos bicos ele vai te dar um jato bom e bem direcionado acima de 1 bar de pressão. Então a gente indica sempre trabalhar com essa pressão aqui, ó, para que o jato tenha pressão suficiente para ele se limpar. O nosso bico, ele não é exposto, ele fica, a gente tem um bico que a gente considera que ele é autolimpante. Se ele pegar barro ao redor do bico, né, ele vai se limpar porque ele não fica exposto, tá? Se você ver aqui, ó, ele tem um jato, tá? Mas o bico não é exposto, tá? Ele fica mais ou menos aqui assim o bico. Então, se pegar barro aqui, ele tem um espaço ainda aí para poder perfurar aquele barro, né? E voltar a direcionar o jato no suco, tá? Então vamos lá. Aqui na parte de regulagem, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar algumas informações aí com o operador, tá? Eu defini aqui como 2 bar de pressão, tá? Eu defini aqui, e o que eu vou fazer agora? Vou perguntar ao operador a velocidade de trabalho, tá? Se ele não sabe a velocidade de trabalho, o que nós temos que fazer? Medir 50 metros, calar a plantadeira, tá? E percorrer esses 50 metros e tirar o tempo, tá? Então, no caso, o operador me passou que a velocidade é de 5 km por hora, né? Nós vamos ver aqui o espaçamento entre linhas é de 45 centímetros, né? Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer um cálculo, né? E vou coletar 1 minuto aqui no bico e vou ver quantos ml está caindo, tá? Então eu vou aplicar na fórmula, depois eu mostro para vocês a fórmula, tá? E aí nós vamos ver quantos litros por hectare está caindo agora. Então aqui nós temos a fórmula, tá? Eu vou coletar 1 minuto lá e vou jogar os números aqui nessa fórmula e a gente vai ter um resultado, tá? Então aqui, ó, TA, né, seria a taxa, né, foi definida aí 40 litros por hectare. A velocidade do cliente aí é 5 km por hora, a distância entre linhas 45, tá? Então tá aí um exemplo aí que nós vamos largar essas informações aí na fórmula. Tá, então aqui nós estamos fazendo o que? Estamos fazendo a coleta, tá? Vamos coletar 1 minuto para nós ver quantos ml ele está caindo. Aí depois nós vamos colocar na fórmula. Então nós coletamos aqui, ó, tá? Deu 150 ml. Então eu, com as informações, velocidade, distância entre linhas e a quantidade em ml, que deu 150, tá? Colocando na fórmula lá, deu 40 litros por hectare, tá? O cliente quer largar 30. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui, ele está trabalhando em torno de 2 bar, nós vamos diminuir a pressão. Diminuímos, tá em torno aí de 1,5. O que nós vamos fazer? Vamos esperar um pouco até ele fazer a troca da
da pressão, né, que às vezes pode entrar um pouquinho de ar. Esperamos um pouquinho até ele estabilizar, tá? E vamos lá coletar de novo. Mais 1 minuto. Então assim, ó, coletamos 1 minuto agora. Nós vamos ver quantos ml caiu. Então nós coletamos lá, tá? 1 minuto. Caiu em torno de 135 ml, tá? Então eu vou jogar na fórmula agora e vamos ver quantos litros por hectare está caindo. Então nós definimos aqui a 1,5 bar, coletamos lá 1 minuto, tá? Caiu 135 ml, tá? Nesses 135 ml deu em torno de 35 litros por hectare. Ah, então foi definido essa vazão aí que o cliente quer, tá? Outra coisa que eu esqueci de salientar antes é a questão do desligamento automático, tá? Então aqui nessa plantadeira massa foi feito um suporte, né? E foi colocado o desligamento aqui. Baixa a plantadeira, ela liga, ergue a plantadeira, ela desliga, automático, tá? Então foi definido essa taxa aí para o cliente, tá? Espero que tenha ajudado aí na questão de regulagem e instalação do inoculador Tecnomark.